Senhor, obrigada pelos dízimos e as ofertas, Senhor, aqui entregue. Deus, é os homens que administram, mas é o Senhor que recebe, Senhor. Obrigada, Pai, que nós possamos entregar tudo, porque o Senhor deu tudo, Pai. O Senhor deu o seu Filho Jesus por nós. Estamos aqui com o nosso coração gratos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Glória a Deus. Vamos orar, gente? Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos nessa noite maravilhosa. Espírito Santo de Deus, nos conduz aqui a toda a verdade. Pai, que o Espírito Santo fale através de cada um. Abra o nosso entendimento. Que nada daquilo que não seja o Senhor seja falado, e sim só aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, de todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança nos homens. Nós nos arrependemos de todo orgulho, de tudo aquilo, Senhor Deus, que interrompe o Teu agir sobre nossas vidas, Senhor. Nosso coração precisa estar entregue a Ti. Está aqui, Senhor Deus, filhos e filhas que decidiram não vir em mais um culto, mas sim, Deus, decidiram participar daquilo que o Senhor já está fazendo, Pai. Em nome de Jesus, nos transforme nessa noite. Fale com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje é um dia muito especial. Feliz Dia das Mães. Olhe para uma mãezinha aí do seu lado, diga para ela: Feliz Dia das Mães. Nós estamos muito felizes. Para você que hoje levou a sua mãezinha para almoçar, pegou uma fila, não é mesmo? Porque elas não querem fazer comida, mas elas ficam lá na fila e às vezes reclamando, né? Nossa, está demorando demais, mas é sempre assim nesses dias. E antes de eu começar aqui a minha ministração, eu estava escrevendo e rindo de algumas frases que só a mãe diz. A frase que só as mães diz. E uma primeira frase aqui que é universal, é aquela frase que quando você quer ir para algum lugar, que todo mundo está indo, e você diz o que para sua mãezinha? Mãe, eu quero ir. E ela diz o que para você? Você não é todo mundo. A mãe é aquela que sempre tem essa frase. E tem uma outra frase que é a frase daquele lado mentirosinho da mãe, que é assim: como que é mesmo? Eu até anotei aqui. Ah lá, já todo mundo falando. Na volta a gente compra, né? Na volta a gente compra é uma frase também da mãe que até hoje eu estou esperando muitas coisas, gente. Não sei vocês. Outra frase que eu anotei aqui, que quando você está numa festa, vocês estão lá brincando com seus primos, estão fervendo, e a sua mãe, é frase do pai também, né? Olha para você e fala assim, essa frase acaba com a gente. Ele diz assim: quando chegar em casa a gente conversa. Gente, essa frase, quando chegar em casa a gente conversa, acabou a festa, a gente não pensa em mais nada, já era. E eu me lembro também, eu acho que vocês também, aquele jeito delas, né? Você está ali, ela está com o chinelo na mão, né? Eu sou dessa época ainda que tinha o chinelo. E você tem que passar ali numa porta de 80 centímetros. Ela brava com a gente, ela fala assim: pode passar, não vai acontecer nada. Vai. Pode passar. Aquele corredor é o corredor da morte, né? Meu Deus. E por último, aquela clássica, né, das mães mais dramáticas, que diz assim: o dia que eu sumir dessa casa, eu quero ver o que vai acontecer com vocês. O dia que eu morrer, né? A mãe sempre é um pouco dramática. E é na verdade que elas fazem muita falta, né? Daqueles que ainda têm, glória a Deus, aqueles que a mãezinha já não está mais aqui. São frases que faz muita falta e elas são muito queridas. E para você que não tem a sua mãe, para você que perdeu a sua mãe,
Quero te dizer que na palavra do Senhor fala que se a sua mãe faltar, o Senhor nunca vai faltar. O amor do Senhor é muito maior sobre a sua vida. E que Ele, então, hoje esteja aí com você, te amando, né? E suprindo todo esse amor, que o amor dele é muito maior, amém? Então, obrigada a todas as mães, aquelas mães que não só gerou fisicamente, mas que gerou no mundo espiritual, as mães adotivas, aquelas que têm sonho de ser mãe. Nós honramos você hoje aqui. E a mãe ela tem uma essência, né? Existe uma essência da maternidade, que é aquela essência do cuidar, é aquela essência do ensinar, é aquela essência do acolher. E não só a mãe, esse também pode ser para cada um de nós, esse plantar para uma outra geração colher. Amém? Então o Senhor nos chama, eu e você, para que possa abençoar pessoas, ser bênção na vida de pessoas, e que nós possamos plantar, né? A Jaque falou aqui um testemunho tão forte daquilo que ela semeou, e o coração dela se alegrou, porque outro desfrutou, e ela entregou com muita gratidão, entendendo, porque Deus não deve nada, é tudo sobre Ele, amém? Gente, é tudo sobre Ele, o nosso testemunho é dEle, é tudo sobre o que Ele quer fazer aqui na terra. Então, nós podemos aqui pensar em tantas pessoas, sempre tem um tio, sempre tem uma tia, um avô, avó, que falou palavras poderosas sobre a sua vida, palavras que te trouxe até aqui, te acolheu, te alimentou, pessoas que foi bênção na sua vida, e isso se chama legado, amém? Legado não é aquilo que você faz, é aquilo que você é ser, não fazer, isso é um legado. É você ser bênção na vida de alguém, e que então nós possamos então não deixar, né, de ministrar a palavra, de honrar pessoas, de semear na vida de pessoas, mesmo se você não for colher e outra pessoa vai colher. Isso se chama deixar um legado. Em Salmo 145:4 diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Então, o desejo do nosso Deus é intervir na sua história hoje. E Ele escreveu uma nova história. O Senhor quer intervir na nossa história. E Ele vai libertar de toda geração, de tudo aquilo que você herdou, de toda a maldição herdada, para uma nova história a partir de hoje, amém? O Senhor quer intervir na nossa história e fazer a história que Ele tem para você, para que você seja bênção na sua geração, para que você possa abençoar as futuras gerações, os seus descendentes serão uma bênção, a sua casa será uma bênção. Quem crê nisso, gente? Quem crê que por mais que você veio de uma linhagem com muitas coisas ruins, com muitas pessoas plantaram coisas ruins, sementes, mas hoje o Senhor escreve uma nova história na sua vida. O Senhor intervém na sua história, Ele escreve uma nova história e você colherá muitos frutos, os seus descendentes colherão muitos frutos em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. Para isso nós precisamos, então, deixar que Jesus entre na nossa casa, deixar que Jesus entre na nossa família e faça uma nova história em nós. Então, depois que eu ministrar essa palavra, nós vamos orar aqui pelas mães com as crianças do Poeminhas que vão vir e orar para as mamães também, e depois nós vamos ceiar. Gente, hoje eu quero falar um pouco então sobre uma mãe muito especial, a mãe de Jesus, Maria. Eu estava lendo ali Lucas e o Senhor falou muito comigo e eu trouxe aqui uma palavra não só para as mães, não só para as mulheres, mas para os homens, mas para os filhos e filhas, porque antes da gente ser pais, nós somos filhos, nós somos filhas. Então, o Senhor falou muito comigo. E quando a gente fala de Maria, gente, a mãe de Jesus, nós sabemos que a religião colocou muitos atributos a Maria, né? E quando a gente fala de Maria, então a gente tem
ir para a palavra, aquilo que a palavra de Deus diz sobre Maria. Porque nós não podemos falar a mais nem a menos. Algumas religiões dizem atributos a mais de Maria, mas também nós não podemos dizer atributos a menos de que Maria foi. Maria foi aquela que gerou o nosso Salvador, amém? Maria foi aquela que gerou o Deus Altíssimo, Jesus Todo-Poderoso, o Emanuel, o tão esperado. E ela gerou, ela diz, eis-me aqui, Senhor. Então Maria é uma mulher que diz, eis-me aqui, Pai. Então ela foi escolhida, porque havia na terra, no plano de Deus, já havia escrito que o descendente viria. Já estava nos planos de Deus o descendente. Então todos estavam aguardando a vinda dele. Então é maravilhoso. Nós sabemos ali que em Gênesis 3,15 diz sobre o descendente. Esse versículo mostra que o plano de Deus já estava escrito, o plano da redenção já estava lá em Gênesis desde o início. Se você quiser abrir comigo em Gênesis 3,15, diz assim, aqui já está o plano da redenção. Aqui Deus falando com a serpente. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então todos estavam à espera então do nosso Salvador. E em Gênesis então já estava ali o plano da redenção, já estava pronto. Em Gênesis, gente. Esse versículo para mim explodiu assim a minha cabeça, porque tudo, nada pegou Deus de surpresa, tudo já estava escrito. Então vamos aqui ler Lucas 1, 26, 38, de 26 a 38. Lucas 1, de 26 a 38, se vocês quiserem acompanhar comigo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre um povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está no seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. O que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém, gente? Que maravilhoso. E só para contextualizar um pouco aqui, havia 400 anos que a terra estava em silêncio. Os profetas não diziam mais nada, não havia nenhuma teofania, nenhuma manifestação de Deus. 400 anos, um silêncio na terra. E esse silêncio é manifestado então pelo anjo Gabriel visitando Zacarias. O anjo Gabriel, gente, é o anjo top, sabe aquele anjo lá, assim, do chefe dos anjos, da elite. A última vez que ele se manifestou, o anjo Gabriel foi em Daniel, no Antigo Testamento. Então agora ele visita Zacarias e ele diz que eles vão ter um filho, mesmo na velhice. Então ali, João Batista faz aquela pergunta
mas como? Um pouco incrédulo, como nós vamos ter um filho? Como posso ter certeza disso? Agiu com uma incredulidade. E o anjo falou, não, você vai ter e vai se chamar João Batista, aquele que vai preparar o caminho do Salvador. E por conta dessa incredulidade de Zacarias, ele, na palavra do Senhor, diz que ele fica mudo. E ele só vai voltar a falar depois que essa profecia se cumpre. E depois de 6 meses, esse mesmo anjo, então visita Maria. E ele diz a Maria que ela vai gerar o Emanuel, o Deus encarnado, o nosso Salvador. Ele traz essa notícia que o Altíssimo está vindo e que ela geraria. Gente, Maria, uma mulher simples, né? Maria é uma mulher simples, assim como muitas de nós, do seu cotidiano, na sua rotina diária. Então, Maria é visitada por esse anjo. E uma coisa que nós temos que entender aqui é que Deus não escolhe somente Maria, Deus escolhe José, Deus escolhe uma família. Eles estavam noivos e na época o noivado era como se fosse um contrato mesmo assinado, era como se fosse um casamento. Mas ainda eles não eram casados, eles estavam ali noivos. Então ele não escolhe somente Maria, ele escolhe José, ele escolhe uma família para Jesus nascer. José era o que era da raiz de Davi, não era Maria, era José. Então, a primeira coisa ali, né, que a gente vê, que Jesus escolhe uma família para Jesus nascer. E então, quando a gente lê Lucas 1, 26, a primeira coisa que Deus nos ensina quando Ele escolhe Maria é que Maria tinha um coração disponível. Então, a primeira coisa que o Senhor ensina a cada um de nós, para que Deus faça algo em nossas vidas, Ele precisa que a gente tenha um coração disponível para Ele. Ele precisa que nós tenhamos um coração puro, simples, para que Ele possa fazer. Deus procura os adoradores, amém? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, se Ele procura, é porque não está tão disponível assim. Se existe uma procura, é porque não está fácil de se achar. Nessa noite, o Senhor, se Ele estiver procurando, Ele vai encontrar, gente? Amém. Tem coração disponível aqui, simples, puro. O Senhor escolhe, então, essa mulher. Ele não escolhe nenhum teólogo, influencer. O Senhor escolhe uma pessoa sem soberba, uma pessoa sem história, uma mulher. Tudo começa pequeno. O Senhor, às vezes, Deus escolhe o que não são para confundir o que são. Parece que Ele escolhe os incapazes, né? Na Bíblia nós vimos também Davi. Então Deus tem um mistério em tudo isso e Deus nos ensina que muitas vezes é nós que atrapalhamos o agir de Deus. As nossas experiências é que atrapalham o agir de Deus em nossas vidas. Aquilo que nós sabemos é que atrapalha o agir de Deus em nossas vidas. Aquilo que nós olhamos e achamos bom, a roupagem, o estereótipo, e o Senhor diz, não é isso que eu estou olhando além disso. O Senhor não se importa, então, com aquilo que nós conhecemos, a nossa experiência. O Senhor se importa com o coração disponível, com o coração santo, com o coração puro, com o coração despreendido. E foi assim que Jesus olhou para Maria. Nós estamos vivendo aqui algo incrível na Poema de São José dos Campos. Há um renovo sobre nossas vidas, há um rio de Deus. Em nome de Jesus, e se nós ficarmos prendidos àquilo que nós sabemos, aquilo que nós carregamos, nós não vamos usufruir disso, gente. Em nome de Jesus, eu oro para que todos nós possamos entrar nesse rio de Deus e ninguém ficar de fora. As palavras já foram liberadas, eu já disse isso algumas vezes aqui. Nós precisamos de um renovo, não de uma nova profecia, de uma nova palavra. Nós precisamos de um renovo. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer que encontrar em nós um coração desprendido, um coração puro, um coração livre. A diferença, então,
de Maria é que ela disse: Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas eis-me aqui. Agora Zacarias já disse: não acredito. Duvidou. Essa foi a diferença. Então existiu ali 2 meios, 2 posicionamentos. Maria não sabia disso. Eu não sei, me ensina. Mais ou menos isso que a Maria disse. E isso traz muito para nós hoje. Quantas vezes, né, nós não sabemos como fazer e a gente não fala muitas vezes: Senhor, nos ajude como fazer. E existe uma palavra-chave que é assim: eu não sei fazer, Senhor, nos ajude. Gente, deixa eu contar um testemunho para vocês. Quando eu me casei, eu não sabia cuidar de uma casa, eu não sabia cuidar do meu marido. Depois veio os filhos, eu também não sabia como fazer. Quantos dias eu chorei para o Senhor e perguntei: Senhor, eu não sei, me ensina. Me ensina como fazer, porque é muito cansativo quando a gente espera algo, cria expectativas. E eu todo dia ali reclamando demais, falando: Senhor, é muito cansativo o trabalho de ficar em casa. Todos os dias tem os mesmos trabalhos, as mesmas tarefas. E o Senhor um dia começou a ministrar no meu coração e falou assim: filha, quando você está lavando roupa, passando roupa, lavando louça, fazendo comida, você não está fazendo para seu marido, você não está fazendo para os seus filhos, você está fazendo para mim. Você está fazendo para mim. Eu coloquei você nessa casa para edificar a casa e o seu marido para governar. Não é nada sobre vocês, é tudo sobre eu. É isso que o Senhor falava comigo. Quando você faz para mim. Então, quando eu entendi, tudo começou a mudar. Tudo começou a fluir. Isso é muito poderoso. Deus quer fazer isso em nossas casas, amém? Que nós possamos entender o nosso lugar, que é edificar as nossas casas, santificar os nossos maridos, cuidar dos nossos filhos, deixar um legado. Então nós precisamos entender que nós não fazemos nada para os homens, e sim para Ele, é tudo sobre Ele. E essa palavra não sei também, eu não sei, eu quero entender como fazer. Essa semana aconteceu algo muito interessante, nós estávamos aqui numa reunião, discutindo ali o culto de casais, que nós vamos ter um culto de casais, um jantar de casais, gente. Olha só que oportunidade que você tem de estar aqui com a gente. Que ministério incrível que é o ministério dos casais. Nós precisamos investir no nosso casamento, amém? Nós precisamos investir, queridos. Então, quem está nos GCs aí, recebeu, acredito, né, os links para você se inscrever nesse jantar. Vai ser um buffet, gente, maravilhoso. E o Senhor tem muitas coisas para fazer nessa noite. Então não fique de fora. Se inscreva, invista aí no seu casamento. E então, eu estava lá, né, nessa reunião. E nós estávamos falando sobre o tema, sobre os papéis da mulher, o papel do homem. Falando um pouco ali sobre governo, e um dos casais ali, ele disse assim: nossa, deixa eu falar algo para vocês sobre governo. Quando eu vim para Poema, fala muito sobre governo do homem, e um dia eu cheguei na minha esposa e falei: me ensina o que é governo. Me ensina então o que é esse negócio de governo. Porque eu acho que governo é só trabalhar o dia inteiro e pagar conta. E foi muito interessante a humildade dele de dizer para a esposa, para o discipulador, sabe aquele algo objetivo? Me ensina então como que faz, me ensina então como que é ser. Gente, isso é poderoso, isso virou uma chave na família deles. Porque é algo que eles precisam entender o que Deus tem para eles. Não existe um método, existe o que Deus tem para esse casal, o que Deus tem para a nossa casa, para o nosso casamento. Então ele começou a perguntar para a esposa o que ela esperava dele e vice-versa, e algo começou a fluir. Então não existe uma cartilha, não existe um passo a passo. Se tem uma coisa que não existe na Poema é isso, gente.
Como que eu faço para alcançar tal coisa? Não existe isso. Aqui flui de dentro para fora. Aqui é algo que vai acontecendo a partir do momento que a gente vai renunciando, a partir do momento que a gente vai renunciando às nossas vontades, morrendo para nossas vontades, se entregando ao Senhor, e as coisas vão fluindo. Então foi maravilhoso ele compartilhando, dizendo: muita humildade, eu não sei fazer, me ensina, discipulador, eu não sei fazer, o que é isso, o que é governar? E tudo começou a transformar, isso é maravilhoso. Então que nós possamos entender isso, essa chave de não saber e pedir ajuda. Eu não sei, Senhor, eis-me aqui, amém? Quem está aqui disposto a dizer: Senhor, eu não sei, eis-me aqui, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. E o Senhor quer fazer algo sobrenatural, mas não, a única pessoa que pode impedir isso é você mesmo. É as suas experiências, é aquilo que você sabe, muitas vezes o nosso orgulho. Nós precisamos então entrar nesse lugar. Nós viemos de um tempo, gente, acho que muitos aqui, dos cultos pentecostais. Então, culto bom para nós era aqueles cultos onde todo mundo chorava, todo mundo orava em língua, o culto estendia. E conforme o tempo foi passando, Deus foi se renovando. Não que esses cultos são ruins de maneira alguma, nós amamos, nós fluímos muito nisso, a Poema. Mas não é sempre que Deus vai se mover dessa forma, amém? Então, nós deixamos esse renovo do Senhor. E quantas as vezes meu marido saiu daqui, eu lembro que ele falava assim para mim: nosso culto estava frio hoje. Nossa, ninguém chorou. Eu não vi uma manifestação. E o Senhor foi trabalhando no nosso coração e trazendo o formato dele para aquele tempo. Porque, gente, não é porque tem barulho, é porque tem avivamento. Não é só o barulho. Quando a palavra é ministrada, há um poder de transformação. E o Senhor foi falando para nós: se o Espírito Santo está, há transformação. Se o Espírito Santo está, há um renovo. Quando a palavra é ministrada, ela entra dentro de nós e há uma transformação genuína. Então não precisa de um avivamento, precisa do arrependimento. Esse sim é um grande avivamento. O arrependimento de nós chegarmos na nossa casa e dizer: Senhor, como eu faço para ser uma melhor esposa? Senhor, como que eu faço para ser um melhor esposo? Como que eu faço para ser o melhor filho? Esse é o verdadeiro avivamento. O avivamento não é somente barulho, é uma transformação de dentro para fora. É nós nos rendermos ao Senhor e começarmos a arrepender de pequenas coisas. Pequenas coisas que nós achamos que é normal, mas o Senhor nessa noite está trazendo um entendimento para mim e para você. Para que nós possamos nos arrepender de pequenas coisas que nós fazemos dentro das nossas casas, no nosso trabalho. Isso sim é o verdadeiro avivamento que o Senhor espera de cada um de nós. Mas é uma maravilha também, né, gente? O mover do Senhor. É uma maravilha também quando o culto estende. Mas o que eu quero dizer aqui é que não existe um formato. Existe aquilo que o Senhor tem, a novidade de vida todos os dias que nós devemos buscar nele. E o Senhor foi ministrando então em nossos corações. Então, meus amigos, eu quero dizer para você que Deus quer fazer algo novo em nossos corações, assim como fez com Maria. Mas nós devemos estar com o nosso interior, o nosso coração puro em santidade. E mesmo não entendendo nada, assim como Maria não entendia nada, ela disse: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eis-me aqui. O apóstolo Paulo diz em Coríntios: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, tem coisas que nós não entendemos, mas nem sempre vamos entender. Nem tudo a gente entende, mas em tudo a gente confia. Maria não entendeu, mas confiou, porque quando Deus promete, Ele cumpre as promessas deles para a nossa vida. Deus é fiel para cumprir. Ele não vai explicar mesmo como é que vai ser o processo. Imagina se Deus explicasse para José que ele seria o braço direito de Faraó. Imagina se ele explicasse como seria esse processo. Talvez José não ia aceitar. Imagina ele falando: José, você vai ser preso.
seus irmãos vão vender você. Ele ia falar, não, obrigada, eu não quero isso. Mas por quê? Porque Deus, Ele não vai nos mostrar como. Ele só pede para mim e para você confiar, mesmo você não entendendo nada do que Deus está fazendo hoje. Talvez você entrou aqui dizendo, Senhor, eu não estou enxergando nada. Mas eu quero dizer para você, apenas confie, porque Deus é fiel para cumprir sobre a sua vida. Quem crê nisso? Amém? Da mesma forma que Deus trabalhava no ventre de Maria, Deus estava trabalhando no ventre de Isabel. Ou seja, às vezes você está aqui orando para alguém. Eu quero dizer que Deus está trabalhando lá. Amém? Entregue no altar do Senhor essa pessoa, essa causa impossível, que Deus já está trabalhando. Assim como Ele fez com Maria, Ele trabalhou em 2 ventres ao mesmo tempo. Deus está trabalhando em todos os lugares. Às vezes a gente acha que Ele não está trabalhando, mas Deus está. Em nome de Jesus, confie naquele que está trabalhando por mim e por você, que quer nos abençoar. Só confie, queridos. Então, primeira coisa então que o Senhor nos diz aqui é que Ele quer, que nosso coração esteja disponível. Deus não precisa de nossas experiências, da nossa auto-performance. Deus quer um coração puro, disponível e simples. E segundo ponto aqui que nós aprendemos nesse texto, que Deus falou muito ao meu coração, é que Deus não se atrasa. Repita comigo, gente. Vamos lá. Deus não se atrasa. Talvez essa é uma palavra para você que veio aqui nesta noite. Deus não se atrasa de nada. Às vezes, nós vimos aqui, ele chegou para Zacarias, velho, acho que já tinha bastante tempo aí que eles eram casados, e ele diz para Zacarias que eles ficariam grávidos. Parece que Deus atrasou para Zacarias, Parece que ele chegou um pouco atrasado, não, gente? E para Maria? Maria não era nem casada e já ficou grávida? Que loucura é essa? Parece que Deus adiantou. Então, é uma loucura o evangelho, não é para nós entendermos mesmo. Deus não atrasa, Deus não adianta. O tempo de Deus é o tempo de Deus, é o tempo correto para nossas vidas. Ele trabalha mesmo em tempos e formas diferentes para que a gente amadureça muitas vezes para receber algo. Mas Deus não se atrasa. Eu me lembro que eu e Maciel, quando nós casamos, logo quando nós casamos, nós já queríamos ter filhos. Então, a gente já começou a tentar ter filhos. Nós tínhamos uma promessa que nós teríamos um filho, mas o nosso filho só foi gerado depois de 3 anos. Foi 3 anos de espera. E como é difícil esse tempo, mas era o tempo de Deus. Depois de Davi veio... Nós também continuamos, a gente já queria um outro filho logo em seguida, mas demorou quase 5 anos para o Felipe vir. Também a gente não prevenia, nós continuamos a tentar. Então, os meus 2 filhos vieram no tempo de Deus. Amém? Então, assim, Deus muitas vezes não se atrasa. E hoje eu olho para os meus filhos, cresceram, eles estão aí, são amigos. Era o tempo que Deus quis para essa diferença de idade. Nós temos, eu escrevendo essa mensagem, eu estava olhando como meus filhos cresceram. Todo mundo aqui que tem filho bebê, sabe, nós colocamos grades de proteção na nossa casa para que as crianças não... sou super-herói, vou pular lá de cima, entendeu? Então a gente coloca grade de proteção. E a nossa casa era cheia de grades de proteção, mas com o tempo a gente foi tirando alguns lugares da nossa casa. E hoje a gente olha, a gente não tem mais grade de proteção, Maciel? E isso mostra que nossos filhos agora criaram maturidade, nossos filhos cresceram. Então há tempo para todas as coisas, para a gente usufruir daquilo que Deus tem. Deus não se atrasa, Deus não adianta, gente. Deus está no tempo certo, no kairós de Deus. Amém? Glória a Deus. E outras coisas aqui que Deus foi falando comigo nesse texto. Além de que nós temos que descansar e entregar, Maria também entregou até a sua reputação. Maria entregou a sua reputação. Ela foi muito corajosa, gente. Ela poderia ser apedrejada na época.
E ela tinha sonhos. Talvez Maria queria casar antes, né, de tudo acontecer, mas ela sabia da missão que ela tinha. E ela descansou e ela obedeceu, sem se preocupar com a reputação. Então, o terceiro ponto aqui, que esse texto nos ensina, é que os planos de Deus, para você cumprir os planos de Deus na sua vida, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão da nossa reputação. Para viver os planos de Deus, muitas vezes nós vamos ter que nos desprender de algumas coisas e não se importar do que as pessoas vão falar. E isso eu não estou falando de negociar princípios, mas eu estou falando de você se posicionar na palavra de Deus, na verdade. Porque quando nós honramos com a verdade honra você. Deus é fiel e vale a pena a gente ser fiel. Vale a pena, muitas vezes, muitas propostas que aparecem em nossas vidas, que aos nossos olhos é muito bom, mas pode trazer risco para a sua salvação. E você precisa se posicionar, não vale a pena, escolha sempre a verdade. Não ligue para a sua reputação, porque Deus vai honrar você e vai sustentar você em todo o tempo. Vale a pena escolher a verdade, escolher caminhar sobre uma palavra. Eu falo muito para os meus filhos sobre isso também, para você que é filho e está aqui, nós que somos filhos, quantas vezes nossos pais sempre falou isso para nós? Não seja influenciado, não seja influencie pessoas positivamente. E eu falo sempre isso para os meus filhos. Eu vou falar um exemplo bem assim de criança para vocês, mas que muitas vezes nós adultos não conseguimos fazer. Não conseguimos nos posicionar. O Felipe, ele estava na sala de aula e eles têm grupos dentro da sala de aula. Então, gente, é quase uma facção, gente, é sério. Meu Deus. E ele tinha lá um grupinho de 5 crianças e eles jogam Minecraft. Então, por isso que eles fazem aquele grupo, sabe? Ninguém entra. As professoras até ligaram para mim esses dias, porque tinha uma criança que chegou e eles não estavam deixando essa criança fazer parte desse grupo. Então, eu tive que conversar com o Felipe sobre isso. Falei, Felipe, nunca, nós não fazemos isso. Aqui na nossa casa a gente não não escolhe pessoas. Mas, enfim, esse grupo parou de jogar Minecraft e começou a jogar, como que é o nome, Marcelo? Fortnite. É isso, Fortnite. Daí, gente, eu falei assim, filho, esse jogo não. Esse jogo a mamãe não gosta, esse jogo é muito violento. Daí ele falou, mãe, mas por que eles jogam, as mães dele deixam? Daí eu já falei, né, mas você não é todo mundo. Enfim, ele voltou lá e falou pro grupo deles, olha, eu não vou jogar, eu vou ficar mesmo no Minecraft. Se posicionou. Eles fizeram o quê com o Felipe? Gente, tiraram o Felipe do grupo. O Felipe saiu do grupo e o Felipe, então, ficou um pouco isolado. E eu vi que ele estava um pouco chateado por conta disso, mas eu falei, filho, se eles são seus amigos, eles vão voltar atrás, porque amigo não se escolhe porque joga ou não um jogo. Gente, é uma coisa tão boba. Mas olha só o que aconteceu. O Felipe começou a fazer outras amizades na sala de aula. Começou a criar uma amizade com umas crianças diferentes. De repente, aquele grupo começou a se desfazer e juntar com o Felipe de novo. E eles entenderam, é verdade, Felipe, aquilo que você falou. Vamos continuar então no grupo do Minecraft. Enfim, Felipe, mãe, agora eu tenho muito mais amigos. Agora, nós não temos mais os grupos, a gente está ali com todas as crianças. E como isso é legal. E muitas vezes nós não conseguimos nos posicionar por causa da nossa reputação. Fala a verdade. Eu fico pensando nos jovens hoje. Gente, como deve ser difícil para as meninas na faculdade dizer assim, eu sou virgem, eu estou esperando o meu marido para me casar. Como deve ser difícil, gente. Mas elas estão escolhendo a verdade, Deus vai honrar cada uma delas. Os meninos também, imagina que loucura dizer isso. Deve ser muito difícil, mas Deus vai honrar cada um de vocês. Vale a pena se posicionar, vale a pena servir o nosso Deus e não negociar princípios, amém? Queridos, Maria, ela resolveu então renunciar, ela resolveu escolher, ela tinha esse coração livre, esse coração puro. Então nós
nós precisamos ter esse coração igual de Maria. Jesus encontra aqui essa noite, amém? Corações livres e dispostos, desprendidos e rendidos ao Senhor para aquilo que Ele quer fazer. Precisamos somente confiar no Senhor. Precisamos obedecer, e às vezes obedecer dói. Às vezes obedecer vai te custar algo, mas o Senhor tem novidades de vida para você nessa noite. Para você que quer, assim como Maria, entregar, se derramar, se desprender daquilo que você sabe, dizer: Senhor, eis aqui, faça a tua vontade em mim. Maria nos ensina muito. Ela não entregou pouco nem muito, ela entregou tudo. E o Senhor quer que a gente entregue tudo, porque Ele entregou tudo. Ele entregou Jesus, o seu próprio Filho, para mim e para você. E Maria cuidou de Jesus, sabendo que Jesus um dia teria uma missão, e Ele não ficaria muito tempo com ela. Ela sabia do propósito dela, ela sabia da missão dela, e que o filho dela teria um propósito, mas ela plantou, ela semeou, ela cuidou, ela ensinou, porque ela entendia o propósito maior, que não era nada sobre ela, era tudo sobre Ele. Era tudo o que o Senhor quer fazer aqui na terra. Em nome de Jesus, nós, nesse texto então que nós lemos, nós aprendemos tantas coisas com Maria. Nós aprendemos que o Senhor quer fazer algo tão grande sobre nós, mas nós somos o único que impede isso de Deus fazer em nós. Mas nessa noite o Senhor está falando para mim e para você que Ele está intervindo em nossa história, amém? O Senhor está intervindo em tudo aquilo que nós aprendemos até aqui. Muitas vezes nós carregamos maldições, bagagens, mas o Senhor está intervindo hoje, escolhendo, escrevendo uma nova história para você. Quem crê nisso? Quem quer? Quem está aqui com o coração desprendido? Eu queria orar por você então, nesta noite. Eu queria selar essa palavra sobre a sua vida. Eu queria que você se levantasse. E o Senhor encontra aqui esse coração. O Senhor diz que encontra aqui esse coração desprendido, que entendeu essa palavra. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar juntos aqui. Mesmo você não entendendo, mas muitas coisas nós não vamos entender mesmo, mas continua confiando, continua profetizando. Coloque então no altar do Senhor aquela causa impossível. Descanse e confie, porque Deus vai realizar. O Senhor quer que nós nos desprendemos de toda a experiência que nós tivemos, que nós carregamos, para que Ele faça algo sobre nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui, assim como Maria, aos Teus pés. Nós escolhemos a melhor parte, Pai, que é Te servir, Pai. Nós escolhemos a melhor parte, que é Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Nós escolhemos derramar o melhor perfume aos Teus pés, Senhor. Deus, nós entregamos, mesmo nós não sabemos como vai ser, mas nós apenas confiamos. Nós confiamos na Tua bondade, nós confiamos na Tua fidelidade, Senhor. Faça em nós, Deus. Encontre em nós hoje corações, Pai querido, desprendido de nós mesmos, Senhor. Daquilo que nós sabemos fazer, dos nossos conhecimentos, da nossa auto-performance, Senhor. Deus, faça um renovo sobre nós. Faça, Senhor Deus, algo extraordinário sobre nossas vidas, Senhor. Mas nada, Senhor Deus, para nós. Tudo sobre o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, toque aqui, Senhor Deus, nesses corações, Pai querido. Toque, Senhor Deus. Faça novo, Senhor, de novo. Traga um entendimento, Senhor Deus. Pai, às vezes o Senhor encontra, Senhor Deus, o Senhor escolhe os incapazes mesmos, Pai.
O Senhor escolhe, Senhor Deus, aqueles que não acham que tem algum valor, mas o Senhor está dizendo: você tem grande valor, você tem um tesouro dentro de você, e eu quero te usar, e eu quero fazer a minha vontade sobre a sua vida. Esteja disponível. Essa é a palavra que o Senhor entrega para nós nessa noite, que possamos estar disponível para Ele. Senhor, encontre em nós um coração santo, puro, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, a Tua vontade sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, quem tomou posse dessa palavra, em nome de Jesus, glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia, quem está feliz? Jesus é maravilhoso. Essa palavra, enquanto ela estava ministrando, tem algo muito forte que Maria fez. E eu acredito que Deus está falando com pessoas específicas aqui nessa noite, de coisas que estão para acontecer na sua vida, milagres que estão para acontecer na sua vida, rompimentos que estão para acontecer e não aconteceram ainda, porque faltou talvez nós entendermos o que Maria fez. Maria, como a pastora Rafa ela mencionou aqui, ela sem entender muita coisa, por mais, gente, que o anjo explicou, o Espírito Santo ele vai vir sobre você, você vai ficar grávida. Gente, imagina a cabeça dela, como é que ficou? Como que vai ser isso, o Espírito Santo vindo sobre mim? Mas uma coisa ela disse: Senhor, eu sou a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. Sabe por quê? Que um milagre, algo extraordinário aconteceu sobre a vida de Maria? Porque ela parou de fazer pergunta aos céus e começou a enviar resposta aos céus. Quando você parar de fazer as suas perguntas, que você não está entendendo nada que está acontecendo, qual que é o próximo passo? Mas começar a responder aos céus, com arrependimento, com renúncia, falando para o Senhor: Senhor, eu quero, Senhor Deus, eu não sei ainda o que tem que fazer, não sei qual é o próximo passo, mas uma coisa eu sei que eu vou fazer: eu sou o teu servo, cumpre em mim a tua palavra. Nessa noite eu quero me arrepender, eu quero me renunciar, eu quero me alinhar à tua palavra, eu quero, Pai, deixar as minhas vontades e fazer a tua vontade. As coisas vão começar a acontecer sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, que as pessoas que estão aqui nessa casa, nessa noite, as pessoas que estão no online, que elas possam ter o entendimento através do teu Santo Espírito, Pai. Que se elas nessa noite renunciarem e simplesmente se alinharem à tua palavra, o milagre vai vir sobre elas. Elas vão ver portas se abrindo, elas vão ver coisas grandiosas Deus fazendo sobre a vida delas em nome de Jesus. Amém, meu querido? Queridos, nós vamos agora nesse momento orar pelas mamães. Tem mamãe aí? Então, o marido aí, abraça aí sua esposa, os filhos, abraça a sua esposa. Os filhos, as crianças do Poeminhas já foram liberadas? Libera lá as crianças do Poeminhas também para estar juntos. E quando eu falo mamãe, mamãe que tem filhos biológicos e mamães que têm filhos espirituais, nós queremos orar por você. Profetiza aí sobre a vida dela, abraça aí a mamãe que está perto de você aí. Se você quiser sair do seu lugar, né, abraçar uma pessoa aí também, que às vezes você sabe que não tem um filho biológico, mas tem um filho espiritual. Você entende que é uma paternidade na sua vida, vai lá, abraça essa pessoa. Vamos orar? Pai, eu uno a minha oração agora, Pai, com a oração de cada pessoa que está aqui nessa casa, orando pelas mamães que estão aqui. Te pedimos, Pai, um renovo em corpo, alma e espírito sobre a vida das mães que estão aqui. Nós queremos honrar aqui, Pai, a vida delas, porque elas são um instrumento, Pai, nas Tuas mãos, para edificar a casa, edificar o lar, ser uma voz profética também no lar sobre a vida dos filhos, da casa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa continuar protegendo cada mamãe aqui dessa casa, as que estão online,
Que o Senhor possa continuar fortalecendo a fé delas. Em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa guiar cada mãe aqui dessa casa, levando elas a viver todo o propósito, toda a vontade, tudo aquilo que o Senhor tem escrito sobre a vida de cada mamãe que está aqui, venha se cumprir sobre a vida delas. Pai, nós declaramos no nome de Jesus, que cada mãe aqui, Pai, possa viver dias incríveis ainda em família, com os filhos, na casa delas, no ministério, em todo lugar que elas estiverem, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, igreja? Aplaude Jesus bem forte aí pela vida das mamães. Fala para ela: muito obrigado por ser a minha mamãe. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ceiar agora. O staff pode vir aqui à frente. Antes de ceiar, eu queria falar algo para vocês. Tem pessoas que perguntam pra gente, às vezes pessoas novas que vêm aqui na Poema: Maciel, como é que é o esquema aqui da Poema para ceiar? O que vocês acreditam? Eu posso ou não posso? Entenda o que a Poema acredita. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, para você entender quem pode ceiar na Poema. Eis que estou à porta e bato. Jesus falando: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. É isso que a Poema acredita. Então, na verdade, eu volto a pergunta para você: você abriu a porta do seu coração? Você está quebrantado por Jesus? Mas Maciel, a Bíblia fala: examine-se pois a si mesmo. Claro que ela fala, mas o versículo continua: examine-se pois a si mesmo, coma e beba da ceia do Senhor. É para você se examinar e vermos que nós somos tão imperfeitos, nós carecemos tanto dessa mesa, que nós precisamos vir correndo aqui na frente, pegar esse cálice e falar assim: Jesus, eu preciso do Senhor, eu me arrependo aqui nessa noite, e eu sei que o Teu sangue me purifica de todo pecado, e eu quero ter uma mudança de vida aqui nessa noite. Eu abro a porta do meu coração e eu quero ceiar contigo. Jesus abre os braços dele e fala assim: pode vir, é nós, vamos ceiar. Vamos lá, gente, Deus abençoe, vamos lá. O sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia.
saísse do seu lugar, trocasse o cálice com alguém que Jesus te direcionar. Fala para ela assim, ó, que bom ser corpo de Cristo com você. Que bom estar aqui servindo essa casa junto com você. Sai do seu lugar, troca esse cálice agora com alguém. Dá um abraço nela, fala que bom ser família espiritual com você. Ô Claudião, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Cara, tem uma presença tão maravilhosa do Espírito Santo aqui nessa casa, cara. Será que tem alguém que pode sentir aqui a presença do Espírito Santo de Deus? Obrigado, Jesus. Nós vamos orar agora consagrando esses elementos. Segura da mão aí. Concorde aí com a minha oração aí. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Pai. Hoje está aqui nas nossas mãos, Pai, esse pãozinho que está simbolizando, Pai, o Teu corpo que foi rasgado naquele dia, Pai, naquele grande dia que o Senhor fez aquilo por nós. Suas mãos, seus pés foram perfurados, uma lança foi cortada ali no seu corpo ali, Pai, fincada ali. Pai, nós sabemos que o Senhor fez tudo isso porque o Senhor muito nos amou, Pai. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez por cada um de nós. Pai, nós consagramos esse pão aqui, Pai, representando de Jesus, o Teu corpo que foi rasgado, o pão vivo que vem do céu. Nós consagramos também esse suco de uva, Pai, simbolizando o Teu sangue que foi vertido na cruz naquele dia, o sangue que purifica de todo pecado, o sangue da nova aliança. Obrigado, Jesus. Eu sei que o Senhor nos amou tanto, Pai, que João não conseguiu nem descrever esse amor no Evangelho. A Tua palavra diz, João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, Pai, que entregou o Seu único Filho. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós, Deus. Muito obrigado, Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia! E sabe o que vai acontecer, meu querido? Naquele grande dia que nós vamos estar ainda com o Senhor, nós vamos ceiar com o Senhor Jesus. Nós vamos reinar juntamente com Jesus para todo sempre. Isso aqui é só uma preparação para aquele grande dia que nós estaremos já lá todos juntos.
ceando com o Senhor Jesus. Amém? Fique à vontade agora, pode comer do pão, beber do cálice, desse suco de uva. E eu queria que nesse momento você já pudesse orando, agradecendo a Deus. Agradeça a Ele por esse momento, por esse privilégio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Adoro o Senhor Jesus mais um pouco, cara. Jesus é tão lindo. Obrigado, Jesus. Existe um quebrantamento aqui nessa casa, Pai. Existe algo que o Senhor está fazendo aqui, Pai. Obrigado, Jesus.
Aplauda o Senhor Jesus bem forte aí, gente. Uau! Meu Deus do céu, cara. Que maravilhoso. Quem está feliz ainda? Aleluia. Queridos, deixa eu passar alguns recados muito, mas muito importantes aqui para vocês. Se quiser se sentar, pode sentar. Para ficar mais fácil para você anotar na sua agenda. Porque, gente, tá para acontecer tanta coisa incrível ainda aqui na Poema Sanja, cara. Tão maravilhoso que nós estamos vivendo. Primeira coisa que eu quero já falar para vocês. Vamos ver se tem poemeiro que está feliz mesmo. Dia 25 de maio, nesse mês, nós teremos aqui batismo nas águas, gente. Não, agora vocês vão... meu Deus, vai ter aquela igreja pentecostal que a Rafa falou. Gente, já temos 19 pessoas inscritas para o batismo. Aleluia! Cadê um Pentecoste aí, gente? Vamos lá. Mas, queridos, deixa eu falar algo para vocês. Tem alguém que está aqui nessa noite aqui que já decidiu pelo batismo, vai se batizar em maio? Levanta sua mão. Fica com vergonha, não? Tem alguém, gente? Nossa, onde tem essas 19 pessoas, a gente está inscrito aqui, tá? De manhã teve umas 3 pessoas que levantaram a mão aí. Deixa eu falar algo para vocês. Dia 22 de maio, nós teremos aqui na igreja, na quinta-feira, o curso de batismo. Então, todas as pessoas que se inscreveram, que vão se batizar, precisam fazer esse curso na quinta-feira, às 19h30, aqui na igreja. É muito importante. Você talvez que está na dúvida, mas Marcelo, será que eu tenho que batizar? Eu já tive aquele batismo da igreja católica quando era bebê. Será que eu deveria batizar agora esse batismo do arrependimento que a Bíblia diz? Venha fazer o curso para você entender. Vem aqui sem compromisso nenhum, não tem problema nenhum, faz o curso. Para você entender à luz da palavra o que é o batismo nas águas. Batismo no arrependimento, tá bom? Vai ser muito incrível esse curso. Nós começaremos, gente, a partir do próximo sábado, nossos GCs de casais nos sábados, às 9 horas da manhã. Tem vários casais, gente, que sempre falou pra gente: nossa, mas eu queria tanto participar, mas eu estudo à noite, trabalho à noite, não tinha como participar de um GC de casais. Vai começar no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Depois, se alguém tiver interesse de participar desse GC, nos procure aqui na frente. Tem também um QR Code na saída lá. Você pode apontar a câmera do seu celular. Você vai conseguir falar com o WhatsApp da secretaria aqui da igreja. E nós vamos passar para você o endereço, tá bom? Então, sábado agora, próximo sábado, GC de casais, que acontece nos lares, tá bom, gente? GC, grupo de crescimento. Nós nos reunimos nos lares durante a semana para dar uma extensão aqui da palavra de Deus do domingo, compartilhar os testemunhos, viver a família espiritual. Nós teremos também culto de casais no dia 7 de junho. Amém? Cadê os casais aí? Que casais, Marcelo? Pode ser casais de namorados, noivos, casados, tá bom? No dia 7 de junho. Gente, para participar desse evento, como vai ter um buffet aqui na igreja e tem um custo do buffet, eu preciso que vocês façam a inscrição para participar. Aonde está o link para fazer a inscrição, Marcel? Nós vamos tentar arrumar uma forma de divulgar na bio. Por enquanto na bio só tem lá o link de inscrição do curso de batismo. O curso de batismo é sem custo, tá, gente? Agora, esse culto de casais, que tem esse buffet, tem um custo lá, e você pode parcelar lá também. O mais importante, gente, além do buffet, é o pão vivo do céu que vai ser derramado aqui, a transformação que Jesus vai fazer no seu casamento, tá bom, gente? Então se inscreva lá. O link você pode conseguir lá com o seu líder de GC, entrar no QR Code também, pedir na secretaria da igreja. Pode vir aqui na frente também, pedir para mim que eu passo para você o link. Depois a gente vai arrumar uma forma de colocar também na bio do Instagram da igreja. Nós teremos, cadê os homens aqui da igreja? Meu Deus, gente, cadê os homens aqui da igreja? É assim, ó, uhul! Cadê os homens aqui da igreja? Aí, vamos lá. Dia 31 de maio, nós teremos aqui o Poemem, tá bom? Às 19 horas, vai cair num sabadão. Então nós esperamos você aqui para você participar com a gente. Nós estamos tendo também, gente, já começou na última quarta-feira, o evangelismo aqui na igreja, nas ruas. Toda quarta-feira, às 19 horas, se você entende que você é luz aqui nesse mundo, você tem um chamado aí para o evangelismo,
estão se reunindo o Dorival que está aqui. Levanta aí, Dorival. Só conhecer você. O seu Dorival com o Dutra, com o Leandro. Eles estão à frente aí dessa equipe aí que está fazendo o evangelismo. Estão começando ali na praça, ali perto do hospital aqui do Parque Industrial. Então participe lá também desse evangelismo que eles estão fazendo nas ruas. O curso de batismo eu falei, então encerrou. Acho que é isso, né? Já está na bio? Eu cliquei e estava aparecendo no curso de batismo. Já arrumou? Top. Gente, então uma retificação aqui, tá bom? Já está na bio do Instagram o curso de batismo e também o culto de casais, tá bom, gente? Então é só clicar lá, não precisa arrastar para cima, é só clicar, entrar lá, né, no culto de casais, passa lá o cartão, no Pix, a forma que você achar melhor, e o curso de batismo para você se batizar aí no dia 25 de maio, amém? Quem está feliz ainda? Glória a Jesus. Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Jesus por essa noite maravilhosa. Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor operou, que o Senhor realizou aqui nessa casa. Te peço, Pai, que cada um aqui possa ir em paz, uma paz que excede todo entendimento, para os lares de cada um aqui, Jesus. Proteja as famílias e que cada um aqui continue sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe, dá uns 10 abraços aí, vai na paz.